Transmitir, viu? Vai, começa. Começou. Boa noite, Paraíba, boa noite, Conde, boa noite a você que nos assiste pela internet. Hoje, uma sexta-feira, 7 de maio de 2021. São pontualmente 6 horas e 57 minutos. Começa nesse instante o programa Fala Conde. Na condução desse programa, esse amigo que vos fala, Renato Vieira, e nosso Bira de Jacumã. Bira, uma boa noite. Boa noite, Conde. Boa noite todo o litoral sul da Paraíba. No ar, o Fala Conde. Notícias sobre política, sobre entretenimento, sobre notícias policiais, né? Os últimos acontecimentos que vêm chamando a atenção de nossa cidade. E, além do mais, a presença do nosso entrevistado de hoje, o secretário do Conde Prego, Tony Ribeiro, né? Nos deu a honra da presença dele aqui, nossos estudos. Mas primeiro a gente vai fazer uma explanação dos últimos acontecimentos que tenha ocorrido, Renato, nas ruas de Jacumã, nas ruas do Conde, no quesito violência. Muitos arrombamentos, muitas tentativas de assalto, muitos assaltos, né, populares e a polícia de mãos atadas, literalmente, né? Porque um efetivo muito reduzido, apenas 2 homens cobrem toda a Costa de Conde, não tem condições humanas de dar uma resposta à altura, embora que tem feito suas partes, né? Com a colaboração e a ajuda da Guarda Municipal do Conde, que também tem feito um trabalho operacional, recuperando veículos, né? Fazendo abordagens, porque abordar é preciso, né? Abordar é preciso, isso é um lema policial, abordar é preciso, mas desde que tenha efetivo para tal. Não adianta, Renato, o policial se sacrificar a ser chamado de herói, quando na verdade ele não pode dar o que não tem, né? Essa é a grande verdade. A gente sabe que o policial militar ele vem passando por um problema muito grande na questão salarial e também na questão de efetivo. Há quantos anos não tem um curso de soldados da polícia, né? Na verdade, a gente sabe que tem um curso, eu não sei nem se esse curso já passou a pronto. São provavelmente de 80 a 100 homens que já eram para estar nas ruas, mas infelizmente não passaram a pronto essa tropa ainda. E aliás, é o curso que mais tem durado no estado da Paraíba. Um curso soldado, ele gira em torno de 6 meses. Faz mais de ano que esse pessoal, né, tá sendo usado em policiamentos normais, recebendo um salário mínimo, que é o salário do recruta da PM, entendeu? Bira, eu tenho falado sempre que humanamente é impossível, e inclusive eu já falei isso no programa anterior, que humanamente é impossível um lugar como o distrito de Jacumã, se a gente juntar, né, todas as populações que rodeiam aqui Jacumã, dá uma população aí estimada em aproximadamente umas 15 mil pessoas, para ter apenas uma viatura e 2 policiais. Se a gente olhar que eles estão atendendo uma área que cobre do Guruji até o Rio Graú, até a Tambaba, né? Para quem conhece mais. Então, isso humanamente é impossível. Essa semana, mais precisamente ontem, aconteceu aqui uma tentativa de assalto aqui no Village. A pessoa era militar, reagiu e, segundo informações, os bandidos deixaram o veículo lá e seguiram destino numa moto que eles tomaram para um assalto que ia passando lá na hora. E Jacumã tem sido assim, a gente tem ficado à mercê da bandidagem, a segurança pública não tem o tratamento devido, não tem o investimento devido, e eu sinceramente torço para que esse lugar mude, porque é um lugar turístico, um lugar bonito, mas precisa ter segurança. Bira, a gente já está aqui bastante imprensado na questão do horário, a gente teve uns problemas técnicos aí. Vamos dar boa noite aqui ao nosso entrevistado. Tony, boa noite, seja bem-vindo aqui à bancada
do programa Fala Conde, você é o nosso primeiro entrevistado. Então, eu gostaria que você falasse para as pessoas que assistem pela internet quem é o doutor Tony Ribeiro. Responsabilidade grande, hein? Ser o primeiro entrevistado aí desse programa novo, mas que já nasce grande, né? Então, eu queria primeiro agradecer pelo convite a Renato, a Bira, que sempre são pessoas bastante ativas aqui na nossa comunidade, na região de Jacumã, na região do Conde de uma forma geral. Hoje em dia, com o advento aí da tecnologia, das redes sociais, são pessoas bastante ativas e que conhecem de fato os problemas que atingem a nossa cidade e estão sempre buscando soluções. Então, a minha responsabilidade de estar aqui hoje é imensa e ser o primeiro entrevistado de um programa que eu acredito que vai crescer cada vez mais. Em relação a mim, né, como você citou aí o doutor, na verdade, eu sou Tony Ribeiro, eu sou filho do ex-prefeito daqui da cidade, filho da cidade, do Conde, nasceu em Jacumã. A gente antes do programa estava conversando aqui com o Bira, falando das histórias do meu pai aqui em Jacumã. Ele é Temístocles Ribeiro, né, que era conhecido como Nitinho aqui na praia de Jacumã. E ele foi o único prefeito da cidade, na história da cidade, que nasceu na cidade, né? Isso é importante. Foi o único filho natural da cidade que se tornou prefeito de sua cidade aqui. Ele nasceu nos idos de 49, quando o Conde ainda nem era cidade, né? E eu sou filho do Dr. Temístocles, que já foi prefeito 2 vezes. A gente sempre teve uma participação na política da cidade do Conde, principalmente nesses últimos 30 anos aí. A gente está sempre participando de frente da política. Tive 2 irmãos, a Sandra Ribeiro e o Temístocles Filho, que foram os 2 últimos vice-prefeitos da cidade. E hoje a gente está aí. Eu sempre fiz a parte de bastidores da política, né? No planejamento, nas estratégias, e hoje a gente assume a responsabilidade de, mais uma vez, né, voltar a ocupar um cargo público na cidade. Eu sou hoje presidente do Condeprev, o Condeprev que foi criado na gestão de Dr. Temístocles, né, na primeira gestão dele, de 93 a 96, ele criou o IPM, que é o Instituto de Previdência Municipal, que depois tornou-se IPAM, e hoje chama-se Condeprev, um Instituto de Previdência que, como a maioria dos institutos de previdências de regime próprio do país, passa por dificuldades, vem atravessando dificuldades durante o tempo, mas ainda para os nossos funcionários públicos da cidade do Conde, uma alternativa viável. Tony, eu sempre gosto de falar que a família Ribeiro é uma família admirável. Vocês, sempre que vão tomar alguma decisão, vocês sentam, né? Os filhos, hoje o Dr. Temístocles não está mais nesse plano, já partiu para um outro plano, mas vocês, como irmãos, sempre procuram tomar uma decisão, e isso eu falo na questão política, né? Porque vocês sempre tiveram muito ligado à questão política de Jacumã, muito preocupado com a questão da política de Jacumã e de Conde, e aí vocês sempre procuraram, né, fazer aquela reunião de família e sempre tomar uma decisão ali em família. Isso é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco aí para as pessoas sobre isso aí. Pois é, Renato, a gente sabe da responsabilidade do carinho, né, do respeito que o povo da cidade do Conde tem com a gente, logicamente herdado aí do meu pai. Meu pai, ele nasceu aqui em Jacumã e foi médico, né? Você imagina o que é o filho de um pescador com uma professora sair de um lugar que era muito distante da capital e conseguir vencer na vida, tornar-se médico. E meu pai, quando ele se formou, ele tinha esse espírito de ajudar as pessoas daqui, porque ele conhecia a realidade de fato, de dentro, como era. E isso, ao longo do tempo, essa questão familiar que meu pai tinha muito forte, foi passando para a gente, e a gente conviveu com isso, com meu pai ajudando. A gente ele conseguiu
adquiriu um consultório, uma clínica lá em João Pessoa, e essa clínica, por muito tempo, foi chamada de o plano de saúde do Conde, né? Porque o pessoal ia para lá. Muitas vezes as pessoas acabam não entendendo essa relação que o povo tem com a gente, tá? E toda eleição a coisa se repete, eu já estou até acostumado, toda eleição é a mesma história. A gente ganha a eleição, assim que passa a eleição, as pessoas dizem, mas vocês não fizeram, os ribeiros não fizeram peso nenhum, não. Aí a gente na outra eleição ganha de novo, mas não fizeram peso nenhum, não. Aí na outra eleição a gente ganha, mas não fizeram peso nenhum. O pessoal ainda não entendeu que a relação do povo com a gente não é uma relação de enganação, não é uma relação de estar indo na casa do povo, contando conversa, não. A relação da gente é diferente. As pessoas nos procuram. As pessoas nos procuram. Antes de começar o programa, eu estava aqui comentando com vocês de uma pessoa do Guruji que se acidentou semana passada. Tá? E essas pessoas vêm a gente. Então, eu costumo dizer que a gente não vai até as pessoas do Conde como os políticos aqui imaginam que nós deveríamos ir, mas o povo do Conde vai até a gente. Tá? A gente tem uma clínica lá em João Pessoa, que foi herdada do meu pai, logicamente, que atende por semana aproximadamente 200 pessoas do Conde. Então, é um atendimento, imagina aí 200 pessoas, 200 famílias indo procurar a gente toda semana, a gente acaba criando essa relação da prestação de um serviço que veio do meu pai, a prestação do serviço para essas pessoas que precisam, a gente não nega atendimento, muita gente que da cidade pode confirmar isso, a gente não nega prestar assistência a ninguém, até porque eu considero isso como uma missão da gente aqui na Terra, não uma missão minha, uma missão do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, mas uma missão da nossa família, que veio de uma origem tão humilde como meu pai tinha, conseguiu vencer na vida, e a gente precisa retribuir isso que Deus nos ofertou. E aí a gente acaba tendo sempre, como eu falei para vocês, todo ano é assim. A gente ganha a eleição, não teve peso nenhum, não faz mais peso. Antes da eleição, ano passado, teve um rapaz que se diz radialista lá na cidade, que dizia, vocês, ninguém vota mais em vocês não, porque vocês são do passado, são de 20 anos atrás. Aí a gente ganha de novo. Aí quando for na próxima eleição, não tem peso, a gente ganha de novo. Eu lembro que um dos indivíduos que frequentaram a cidade do Conde aí nos últimos 4 anos, que inclusive responde por processo de corrupção e lavagem de dinheiro, ele abria em bom tom, não, os ribeiros fizeram um pezinho pequeno, mas a gente está sempre ganhando. Enquanto estiverem falando, eu gosto até que falem que a gente não tem peso, que a gente porque enquanto a gente estiver ganhando, podem continuar falando. O que vale não é o que alguns políticos falam. Para a gente o que vale é o que o povo nos retribui, tá? E graças a Deus a gente tem a confiança do povo do Conde, a gente tem o respeito. Eu tenho certeza que onde a gente chega, nos 4 cantos da cidade, no sítio, na Vila dos Pescadores, na área comercial, onde a gente chega, a gente tem o respeito dessas pessoas exatamente por esse trabalho que a gente faz sem esperar nada em troca. Então é dessa forma que a gente trabalha e que ainda vai continuar a trabalhar por um bom tempo, eu tenho certeza. A gente tem aí o doutor Temístocles Neto, que daqui a pouco vai estar dando seus passos também aí na política, e a gente vai continuar aí caminhando junto com as pessoas da cidade do Conde. Tony, o Bira tem uma pergunta, mas antes eu gostaria de mandar um alô aqui para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso programa, a nossa live. Um abraço aí para o Joe Camilo, Márcio Simões, Ricardo da Arena Gol, Regina Lucena, Salomão Fernandes, Thales Medeiros, Jânio Paulo, Ítalo. Enfim, um abraço aí a todos. Obrigado aí por estar aí assistindo a nossa live, o nosso programa. Pira. Tony, é assim, não tem como negar o protagonismo da família Ribeiro nas campanhas eleitorais da cidade de Conde. Entendeu? Você acabou até por antecipar uma certa curiosidade que eu tinha, porque é bom deixar claro que os ribeiros, quando apoiaram a primeira candidatura lá atrás, né, que não deu certo, Sandra foi uma guerreira em todo o tempo que veio posteriormente, dando origem a séries, né, de críticos. Ela acabou por orientar a própria oposição da cidade
a buscar o rumo, né? E, lamentavelmente, né, acabou por dizer que tudo que ela falou, ela estava certa, né? Sim. Então, eu, no meu ponto de vista, lá atrás, né, a gente simpatizou muito com a candidatura de Sandra, apesar dos pesares, porque eu nunca vi com bons olhos aquela turma, né? Sim. Nunca vi com bons olhos. Inclusive, eu cheguei a vir a uma festa em homenagem a ela aqui no Sinalba, aqui perto. Aqui no Village. E eu, Tony, confesso a você que eu fiquei na porta, refletindo, e eu tive ali, Tony, antes de entrar, a exata sensação que Sandra iria levar um golpe ali, entendeu? Porque até então a candidata era ela, né? Exato, Era ela. Aí veio aquele jogo de cena e tal, e ela teve que, às pressas, fazer a indicação do vice, que eu acredito que foi até contra a vontade dele, do Dr. Theo, né? Porque eu fico me perguntando, por que não naquela época Tony Ribeiro? Porque eu analiso que a gente tinha quebrado essa banca bem antes do esperado, entendeu? Se fosse ele que tivesse sido o vice. Né? Mas assim, você acabou quebrando a minha expectativa dessa história toda, porque é inegável a história do Ribeiro aqui na cidade de Conde, é inegável, entendeu? É uma história de... Muito embora estão dizendo por aí que só contribuiu com 9%, e eu queria até... Eu discordo totalmente, em todas as campanhas que eu acompanhei de lá para cá, quando os Ribeiros foram protagonistas, né, de certa forma. A minha pergunta, que o Valdir vai falar, Tony, eu acredito que não vislumbra mais essa coisa de candidatura. E eu tenho visto Netinho circulando nos corredores da política, e ele é um cara que, poxa, tem o sangue da política nas vidas. Você acha que está na hora de começar a investir no Netinho? Ou nem vai precisar, entendeu? Nem vai precisar, porque o cara, sabe... Ele é crítico, ferrenho, tem um conhecimento de causa, conhecimento de área. Eu faço questão de citar essas coisas, porque conhecimento de causa e conhecimento de área é vital para qualquer candidatura futura na cidade de Conde. Chega de gente caindo de paraquedas aqui, cara. Ninguém aguenta mais, entendeu? Bira, na política existe um jargão e que a gente nunca deve dizer nunca, não é verdade? A gente nunca deve dizer nunca na política. Mas hoje, o foco da gente, eu já conversei com Carla, porque essa candidatura de Carla, a gente passou, quem conviveu desde o início sabe que a gente passou poucas e boas para poder tornar o nome de Carla um nome viável. E eu já conversei com ela a respeito disso, porque algumas pessoas chegam a comentar. E o objetivo da gente hoje, eu falo objetivo da gente enquanto uma família que, como você falou, sempre está participando aí da política da cidade, o objetivo da gente hoje é trabalhar para que a gestão de Carla seja uma gestão que chegue daqui a 4 anos em condições de disputar uma reeleição. Esse é o objetivo político da gente hoje, tá? E a partir daí, logicamente, a gente pensar num sucessor da família dentro da política. Tá? Então, a tempos de hoje, o Netinho, né, que é o Temístocles Neto, ele está focado bastante na formação do curso dele. Ele termina o curso de odontologia dele, vai virar doutor agora no próximo ano. E depois que ele terminar o curso de odontologia dele, que ele vai precisar ir trabalhar e formar a profissão dele, foi isso que também lá em casa a gente sempre teve essa orientação do meu pai, a gente se formar, a gente ter a base da gente para depois pensar em política. Então, eu não vou dizer que não vai acontecer, mas por enquanto ainda não. Tá? Por enquanto ainda não. Daqui a 4 anos, a 6, a 8 anos, a gente pode começar a trabalhar nesse sentido, mas por enquanto ainda não seria essa a ideia, tá? De termos um candidato. Porque, Bira, a política do Conde, como a gente já trabalha, já vive há muito tempo nela, a política do Conde é uma política simples de entender. Se você entende o povo, você entende a política.
Tá? Infelizmente, tem pessoas que não sabem, que acham que a política é um jogo de gente, um jogo de safadeza, onde você vai e toma do canto. Quem enxerga a política assim, está sempre levando queda, está sempre levando queda, está sempre levando queda. Aí eu enxergo a política de uma forma maior, né? A gente conhecer o povo, saber estar junto do povo e ter uma estratégia para que a gente consiga os nossos êxitos. Então, eu acredito que ainda para a próxima eleição está cedo para a gente ter um nome. Até porque o meu envolvimento na campanha com Carla, o envolvimento da família da gente na campanha com Carla, pode causar ciúmes dentro do próprio grupo. E isso não quero. O trabalho da gente é para fazer a candidatura de Carla daqui a 4 anos ser uma candidatura viável para uma reeleição. Esse é o objetivo da gente político. Tá? E para isso a gente precisa da parte administrativa, claro. Né? A gente precisa fazer com que a máquina da prefeitura volte a trabalhar para o povo da cidade, que aí com a parte administrativa andando, a parte política ela fica bem mais fácil. Mas assim, nem um direcionamentozinho assim, Câmara Municipal, para o menino começar. Lógico que eu não vou trabalhar aqui. Tony, eu queria mandar um abraço para a prefeita Carla Pimentel. Hoje ela está fazendo aniversário. Eu não quero nem saber a idade dela. Aliás, ela parece muito jovem e deixa ela muito jovem. Parabéns para a prefeita, então. E meus parabéns, Carminha. Muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Você tem 3 anos e meio de urso, de pedra para quebrar e a gente tá junto. Tony Bira, para dizer aqui que a gente está com bastante gente assistindo aqui a live. Fátima Diniz, Thales Medeiros, Ítalo Alcântara, forte abraço aí a Ítalo. Antes de fazer aqui uma pergunta a Tony, eu gostaria de dizer aqui que o Lojão das Carnes está com promoção esse fim de semana. Queijo de coalho R$ 21,99, salsicha Italy R$ 5,89, picanha nacional R$ 54,99, linguiça de frango R$ 10,89. O Lojão das Carnes ele faz delivery. Então quem tiver aí precisando de fazer esse churrasco esse final de semana e não tiver aí em condições de ir até João Pessoa, pode ligar no 99377-7469. Tony, eu quero até lhe parabenizar, né, porque a Condeprev antecipou a primeira parcela aí do 13º salário, mas ao mesmo tempo que você trabalhou para antecipar a parcela do 13º salário, a senhora Márcia Lucena, a ex-prefeita Márcia Lucena, disse que isso é fruto do dinheiro, né, dos milhões que ela deixou na conta da Condeprev. E eu gostaria que você falasse, ela deixou muito dinheiro, como você encontrou a Condeprev? Explica aí para nós. Aquela senhora ela ainda não se tocou que ela perdeu a eleição, né? Ela ainda acha que tem algum tipo de poder, né? A forma como ela fala e se dirige, parece que ela não desceu ainda do trono que ela se colocou durante os últimos 4 anos. Mas o Condeprev, a princípio, né, a gente precisa entender que o Condeprev ele é uma autarquia, ele é um órgão da administração indireta, tá? E a gestora atual, como a gestora passada, eles não exercem nenhum tipo de ingerência administrativa dentro do Condeprev. O Condeprev ele é totalmente autônomo. Lógico que o Condeprev ele funciona a partir do que é descontado dos funcionários da prefeitura e é repassado então para o Condeprev. Mas fora isso não teve a influência da administração dela na gestão passada. Inclusive o ex-presidente do Condeprev foi indicação nossa quando ainda estávamos com ela, né? O Nório Guerra que tem uma história dentro da cidade, foi vereador na cidade, na gestão em que meu pai foi prefeito, ele foi vereador, e quando nós vencemos a eleição de 2016, que o Temístocles Filho, o meu irmão, ele era o vice-prefeito, ele indicou o nome de Nório Guerra para o Condeprev, exatamente porque Nório Guerra tinha essa história com o município, conhecia a cidade do Conde, e por ter uma experiência administrativa como poucos
tinham naquela época. O Nório Guerra foi gerente do Banco do Brasil, foi da superintendência do Banco do Brasil, então a gente sabia que aquela indicação era uma indicação que iria render frutos para o Condeprev, como de fato rendeu. Então não tem essa história de que foi a gestão dela, na verdade foi a gestão do Nório Guerra quem conseguiu fazer com que o Condeprev viesse a respirar. E esse viesse a respirar também é bom que a gente deixe claro aqui que não é um respirar, o Condeprev saiu de todas as dívidas e que hoje é uma maravilha, não. Como tudo na gestão anterior, havia muita propaganda e pouca realidade, né? Como tudo era idealizado naquelas mentes, na maioria doentias que formavam a gestão anterior, mas a realidade era outra. Então, para você ter uma ideia, quando a gente via antigamente a ex-gestora falando, ela dizia, a forma como ela falava parecia que ela encontrou o Condeprev afundado em dívidas e que ela deixou as mil maravilhas. Na verdade, o que ela fez de fato, ela pegou parcelamentos que existiam do Condeprev, parcelamentos que já existiam, e simplesmente reparcelou essas dívidas. Ela pegou as dívidas que já existiam e fez, não, eu vou reparcelar essas dívidas, e fez o reparcelamento, né? Então ela não fez nenhuma mágica para tirar o Condeprev de uma dívida, porque a gente tem que entender o seguinte: o Brasil, durante esse tempo, o Condeprev ele foi criado em 1993, então você tem aí um Instituto de Previdência com pelo menos 23 anos, né? Então, 27 anos, desculpem, pelo menos 27 anos, e durante esses 27 anos a gente passou do plano cruzeiro, do plano real para o plano cruzado para o plano real, do plano real veio as variações do mercado. Então é natural que os institutos de previdência de regime próprio, eles também sofressem com isso e as dívidas vão se acumulando. Mas ela jogava um discurso para a população que as dívidas eram porque os ex-gestores foram desonestos e tal. Isso era uma forma de enganar as pessoas, até porque os ex-gestores, como eu falei, é de administração indireta, então os ex-gestores eles simplesmente repassavam. O que foi que ela fez? Ela pegou parcelamentos que já existiam, que inclusive hoje eu respondi ao Ministério da Economia, porque um dos parcelamentos que que a gestão anterior fez, que aí é a gestão dela mesmo, porque ela é quem parcela a dívida, o parcelamento que ela fez, a Ministério da Economia não aceitou. Ela fez um dos parcelamentos. Por quê? Porque já existia um parcelamento anterior, ela só reparcelou. E nesse reparcelamento, ela, de forma sorrateira, jogou dívida da própria gestão dela. Ela começou a gestão em janeiro de 2017, quando fez o reparcelamento, já botou dívida da gestão dela, mas só culpava os gestores anteriores. Está entendendo? Então, ela não fez nenhum enxugamento da estrutura da dívida com o Condeprev. Ela simplesmente reparcelou dívidas que tinha e empurrou nesse reparcelamento dívida dela mesmo, que ela não sai dizendo que ela deixou dívida. Ela saiu reparcelando. Mas aí os repasses, a partir do momento que foram feitos com a gestão de Nório Guerra, a coisa foi se equilibrando. Só que, quando ela deixou a gestão, a prefeitura deve ao Condeprev mais de 30 milhões de reais. Então, Márcia Lucena, a gestão de Márcia Lucena, deixou para o Condeprev uma dívida de mais de 30 milhões de reais. Eles fizeram um parcelamento que era na casa, os parcelamentos estavam na casa de 20, 23 milhões, e reparcelaram em 200 meses, em 200 pagamentos, ou seja, jogou uma dívida para frente, empurrou uma dívida com a barriga, isso gera um juro alto. Então, onera a prefeitura porque o juro está muito alto em cima de 200 meses. Aí, vem pagando os parcelamentos, Carla vem pagando, mas a forma como foi feita foi uma forma atabalhoada, para dizer que o único objetivo era dizer que os ex-gestores fizeram coisas, quando na verdade não, é uma coisa que acontece naturalmente, inclusive a própria Márcia Lucena jogou dentro desse reparcelamento as dívidas dela. Então hoje, a situação do Condeprev é o seguinte: nós temos mais de 10 milhões em caixa, tá? Mais de 10 milhões em caixa. Esses 10 milhões em caixa são frutos de repasses mensalmente que são sendo feitos e dos pagamentos dessa dívida. Só que isso vai ficar para 14 anos para frente, mais ainda. Não é uma coisa que vai ser paga agora e que terminou e que ela resolveu, não.
É uma coisa que ela empurrou com a barriga, talvez achando que tinha alguma chance de vencer a eleição no ano passado e ainda ia passar mais algum tempo pagando. Então, existe um dinheiro em caixa, sim, mas aí a gente precisa entender o seguinte, tem um termozinho chamado de déficit atuarial. Déficit atuarial, de forma geral, para que as pessoas que estão ouvindo entendam, o déficit atuarial é o seguinte, é um cálculo que é feito por um profissional autuário que diz até quando é que o Instituto de Previdência ele tem capacidade de se suportar sozinho. E hoje o Condeprev tem capacidade de se suportar sozinho por 2 anos. Ou seja, o que foi que foi feito anteriormente? Tá? O que foi que Márcia Lucena fez com aquela conversa dela de enganar a gentileza? Fez. Tá? Então, tem 2 anos. O déficit atuarial, quando a gente entrou em janeiro desse ano, o déficit atuarial estava em 73 milhões. Só que o pagamento em dia que Carla produz, tá? O gerenciamento de investimento que nós fizemos, nós mudamos um pouco a política de investimento do Condeprev, a gente conseguiu reduzir o déficit atuarial para próximo de 40 milhões, isso em 4 meses de gestão. Tá? Não que foi mágica, né? Não existe mágica, com conta não existe mágica, existe simplesmente uma gestão eficiente que está sendo feita e que eu acredito que em breve a gente vai conseguir evoluir um pouco mais. Vai resolver todos os problemas? Não resolve, mas a gente consegue fazer uma gestão para que os nossos segurados tenham a segurança de que quando se aposentar vão conseguir receber aquilo que contribuíram por tanto tempo. Exato. Bira deve colocar aí você mais imprensado sobre a parede novamente, mas antes aqui eu vou mandar um alô para tia Carolina, né, que está lá em Pombal, nossa terra, Bira. Tá nos assistindo. Um abraço para Fátima Diniz, professora Fátima, também está nos assistindo aí. Dona doutora Guerreira Fátima. Enfim, tem várias pessoas aqui nos assistindo. Bira, sua pergunta. Tony, para que o nosso povo consiga entender esse montante de dinheiro nas contas do PBPREV. Tony, em que situação seria usado esse dinheiro na Prefeitura de Conde? Esse dinheiro serve para quê, afinal de contas? Para ficar lá guardado, Tony? É uma reserva para quê, Tony? Explique isso. Não, Bira, o dinheiro ele não é da Prefeitura do Conde, né? O dinheiro é do Instituto de Previdência, que hoje se chama Condeprev. O que é esse dinheiro? Esse dinheiro é para garantir o pagamento dos aposentados. Garante o pagamento dos aposentados, garante o pagamento de pensionistas. Né? Então, pessoal, os funcionários da prefeitura, quando terminarem, eles vão poder se aposentar pelo regime próprio da cidade, pelo regime do município. Então, esse dinheiro ele não pode ser gasto aleatoriamente. Tá? Hoje, lá no Conde, no Condeprev, eu tenho 2 funcionários só. Só tenho 2 funcionários, por quê? Porque existe uma alíquota, existe um valor de taxa administrativa que eu posso fazer funcionar o Condeprev. Só que, por exemplo, o Condeprev eu não posso, por exemplo, pegar... Eu até posso, mas a responsabilidade administrativa não me permite, a minha consciência administrativa não me permite. Alugar um carro para estar um carro à disposição, com motorista, com gasolina, eu poderia fazer isso, mas se eu fizer isso, eu vou estar retirando dessa taxa administrativa, que seria para fazer, mas ao mesmo tempo estou retirando do dinheiro das pessoas que contribuíram. E isso, enquanto eu estiver lá no Condeprev, não vai acontecer. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Tá? A parceria que Carla Pimentel está fazendo com a gente, ela cedeu funcionários da prefeitura para trabalhar no Condeprev exatamente para o Condeprev não precisar tirar do seu dinheiro. Então, esse dinheiro que existe lá no Condeprev, ele não pode ser gasto aleatoriamente. Ele é gasto com a manutenção do Condeprev, mas uma manutenção bem baixa, e também o principal é garantir o pagamento desses aposentados. Porque você já pensou você trabalhar a vida toda na prefeitura, servindo ao município, e na hora de se aposentar, chegar lá e não ter o seu dinheiro? Então, isso é uma reserva para pagar, mas é uma reserva que hoje está deficitária. Hoje tem um déficit de aproximadamente 43 milhões, que a gente recebeu com mais de 70 milhões de déficit. Hoje está em torno de 43, mas tem um parcelamento que passa de 30 milhões, e isso vai aumentando, que talvez daqui a 14 anos, a 15 anos, o Condeprev esteja no nível que não tenha déficit atuarial. Entendo, Tony. Entendo, porque Tony, as pessoas a entender que tem essa grana todinha, assim,
que alguém possa mexer a mão. Na verdade, a gente sabe, Tony, que tem muita gente interessada ali, não, né? Porque ali parece que é a menina dos olhos. Tem 10 milhões, parece ser um dinheiro, porque quem fala 10 milhões, né, e isso a gestora anterior e a equipe dela sabia trabalhar, parece que eles deixaram a fortuna do mundo todo, mas só sustenta o Condeprev por 2 anos. Não sustenta mais do que isso, não. Caso um plano. Vamos supor que hoje fala uma pandemia, que nem colo de mel, toma o dinheiro de todo mundo, quando o Condeprev consegue pagar o salário dos aposentados 2 anos e ponto final. Entendeu? Não é essas coisas. Se a gente não tiver. Hoje a gente tem uma política de investimento que, lógico, política de investimento própria do regime próprio, que garante a gente ter uma perspectiva de quanto é que a gente vai ter no final do ano. Que garante a gente ter uma perspectiva de quanto é que a gente vai ter daqui a 4 anos. Mas isso é em perspectiva. O que de fato existe, daria para sustentar durante 2 anos. Agora, lógico que dentro de uma responsabilidade administrativa, a gente vai mais para frente. E é isso que a gente busca. A gente tem hoje um conselho do Condeprev, que é quem toma as decisões. As decisões do Condeprev, poucas delas passam por mim. Eu sou simplesmente o gestor. As decisões do Condeprev hoje é feita por um conselho, que é presidido por um funcionário da Ativa. Hoje o presidente é o comandante Nobre, é o presidente desse conselho. Tem um representante dos funcionários inativos, tem um representante da Câmara dos Vereadores, tem um representante da gestão da Prefeitura do Conde. Então, é esse conselho quem toma as decisões. E esse conselho, eu vou aproveitar o espaço aqui, são pessoas extremamente responsáveis. O comandante Nobre, que é funcionário da Ativa, ele é extremamente preocupado com o que se faz dentro do Condeprev. E deveria ser assim com todas as gestões. Com todas as gestões deveria ser assim. Por quê? Porque o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro não é do gestor, não é de Tony Ribeiro, não é de Nório Guerra, não é do gestor que está lá. Tá? O dinheiro é dos funcionários. Os funcionários, eles descontam no salário dele para um dia parar de trabalhar e receber. Então, se os gestores não tiverem essa consciência de que precisa ter essa responsabilidade, a coisa pode acabar desandando. Nunca desandou. É claro que é bom que se deixe isso. Nunca desandou. Na verdade, houveram dificuldades natural de qualquer regime próprio. Só que foi feita uma propaganda, como tudo na gestão passada, foi feita uma propaganda de que o Conde começou a existir de 2017 para cá. Essa era a propaganda que se fazia. Quando a gente hoje chega, vê que na verdade não é. Eu tento evitar falar da gestora e da gestão passada, porque eu acredito que a gente não deve chutar cachorro morto. Mas é impossível a gente não citar, porque foi uma coisa que passou 4 anos de mentiras. Eu acho engraçado hoje a ex-gestora ir para as redes sociais dela dizer que essa gestão está inventando, está mentindo. A pessoa que passou 4 anos mentindo, porque não teve na história, e olha que eu conheço bem a história dos últimos, pelo menos dos últimos 30 anos de prefeito aqui, eu conheço bem, não teve uma que foi tão, deixa eu usar a palavra aqui, para não ser tão descarada como ela foi. Tá? E hoje vem querer dar uma de... Não entendeu ainda que o povo disse não a ela, o povo da cidade disse não, ela não entendeu isso ainda, ela precisa acordar para poder entender isso daí. Na verdade, Tony, a gente tem que dar graças a Deus, né? E pela nossa própria força de termos conseguido expulsar esse pessoal da gestão do município de Conde. Porque, fazendo uma análise assim, de tudo que esse povo se envolveu, tem falcatrua. A exemplo disso, o cidadão que a gente tinha como mais calmo, né, na gestão, que era o ex-procurador do município, hoje vai ser citado uma operação que... No caso Desk, né? No caso Desk, no caso que Rodolfo, do Intrometido, denunciou, já vem denunciando há muito tempo. No caso Desk, para vocês que não sabem, teve um fato que na gestão de Márcia Lucena, à frente da Secretaria da Educação... Sabe o que é que eu vejo? Não, deixa eu concluir, senão eu perco, eu gosto dessas coisas, eu gosto, sabe? Então dizem que ela, dizem não, está documentado, sabe? Eu tenho certeza disso, porque eu vi a documentação, eu tenho vídeos que provam isso. A ex-prefeita, a então secretária de Educação do Estado, ela conseguiu comprar 4 toneladas de carteiras escolares, Tony. Uma empresa do Rio de Janeiro, sabe? Pasmem vocês, essas carteiras chegaram no mesmo dia da compra, sabe? Aí você analisa, mas aí
Contrataram um Boeing supersônico para trazer, porque inclusive essas carteiras chegaram antes. Se você quando compara a documentação, essas carteiras chegaram antes. E a gente tem que dar graças ao nosso querido Rodolfo, né, do intrometismo, porque ele tem uma frieza nos cálculos que é imprescindível. Essas carteiras chegaram antes do pagamento. Era tudo antecipado, porque a nota foi assinada no fim de semana, no domingo, e as carteiras chegaram no sábado, entendeu? Agora, pasmem vocês, essas carteiras chegaram, tem registro disso no Tribunal de Contas. Essas 4 toneladas de carteiras chegaram num veículo pago em Nintendo. Rapaz, a certeza da impunidade dessa turma que era gritante, sabe? Então, é um absurdo. A gente tem que ter, graças a Deus, ter se livrado desse mal. Hoje eu vi esse caso que o Bruno foi denunciado. Eu conheci o Bruno na eleição de 2016 e era enquanto pessoa, era uma pessoa boa, tá? Uma pessoa boa, assumiu a gestão. Quando o Márcio assumiu, ele foi procurador e ele passou algum tempo na procuradoria e saiu. Mas é aquela coisa, você sendo uma pessoa boa, o quanto antes você se afastar de gente que não presta, é melhor. Eu queria senão acaba refletindo nisso aí. Eu queria aproveitar aqui para dar uma pequena nota, assim, é mais esclarecimento público ao funcionalismo do município de Conde, né? Sobre o novo censo dos servidores públicos do município, entendeu? Esse censo será o local será no ginásio Poliesportivo Municipal de Conde, localizado na praça central da cidade. Para evitar aglomeração, foi criado um cronograma com horários e datas para os órgãos e secretarias. Para saber qual o seu dia, fique atento aos horários, dia do cronograma nas publicações da Secretaria de Comunicação do Conde. Mas a gente pode adiantar algumas coisas, Fernando, porque, por exemplo, documentos necessários, né? O RG, que é a carteira de identidade, CPF, né? O título de eleitor, comprovante de residência atualizado, CTPS, que é a carteira de trabalho, né? PIS/PASEP, cópia de certificado de reservista para homens de 18 a 45 anos, e portaria da nomeação, quando for o caso, entendeu? Certidão de nascimento ou casamento, quando for o caso, sentença judicial ou declaração de união estável, quando for o caso, certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando for o caso, né? Declaração também de bens, né, constituem o seu patrimônio, declaração de exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, né? O horário será das 6 ao meio-dia e das 13 às 17 horas, né? O cronograma, no dia 10 começa, né, com o turismo, a Procuradoria Geral, Controladoria Geral, Gabinete do Vice-Prefeito, Coordenadoria do Transporte e Secretaria de Planejamento. Já no dia 11, Guarda Municipal, Secretaria da Fazenda, Gabinete da Prefeita, né? No dia 12, Secretaria de Administração. No dia 13 de maio, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Meio Ambiente. No dia 14, Secretaria de Comunicação e Divisão Digital, Secretaria de Agropecuária e Pesca, Secretaria de Trabalho e Ação Social. E no dia 17, o último dia, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, que parece que é a maior secretaria em termos de pessoas, né? Então, assim, está dado o recado para as pessoas, né, o funcionalismo público, ficar esperto, né, para esse novo censo que a Prefeitura do Conde está fazendo, e é necessário isso, né, Renato? Você sabe que isso é bem necessário para saber quem é quem, onde estão e o que fazem, né? Bira, eu queria mandar um alô aqui para a turma do Rick Charles, Zé Areia. Um abraço para Zé Areia. Um abraço também para o Village Jacumã, esse loteamento que eu amo de paixão. Um forte abraço aí a todos. Tony, eu queria falar um pouco aí sobre os 4 meses de gestão, mas antes eu queria que você comentasse um pouco, porque esses dias eu vi a ex-prefeita, e aí não tem como a gente deixar de falar, porque assim, ela entra na vida de todo mundo, aí quando fala nela, aí ela faz, não, é porque não me esquece. Mas você postou uma foto junto com o Márcio Simões com Alexandre Pessoa, e isso ela criticou bastante,
né? Yeah. Então eu queria que você fizesse um comentário lá sobre, porque assim, eu vejo você como um cara que entra em todas as portas e você tem uma visão diferente da política, você, né, sempre é cordial. Eu queria que você fizesse um comentário sobre aquela foto lá sua, Márcio Simões e Alexandre Pessoa, e outra é que a prefeita agora está postando aí na internet que ela é sem teto e sem terra. Né? Eu acho que ela está querendo enveredar aí pelo caminho de bolos, né? Eu acho que isso aí deve ser um prelúdio da decadência do feudalismo. Ou a necessidade de estar fazendo live e puxar assunto, não sei. Porque, meu irmão, é simplesmente irrisória. Irrisória não, risonha. Eu quero dizer que é uma piada, entendeu? Eu quero dizer que é uma piada, porque, sinceramente, sabe? Então, essa semana eu entrei numa live da prefeita sem querer, cara. Porque você tá manejando aqui o celular, de repente, Márcio entrou ao vivo, aí você tá apertando o negócio, foi entrou. Então, e ela já deu boa noite. Então, Tony, eu queria que você comentasse aí sobre essas novas sem terra aqui do município, né? E também sobre essa foto aí que ela fez uma crítica aí sobre... Na verdade, as pessoas têm que entender que a política é dinâmica, né? A política ela não é estática, até porque a política não usa tornozeleira para estar presa e parada dentro de casa. A política ela é dinâmica e isso é uma frase bem evidente. Naquele dia, na verdade, aquilo foi lá na Arena Gol, do nosso amigo Ricardo, da Arena Gol. A gente estava discutindo alguns assuntos sobre política da cidade e Ricardo falou que tinha conversado com Pessoa e a gente tem que entender o seguinte: Pessoa ele não é vassalo de nenhum sistema, como ninguém deve ser, tá? Se a ex-prefeita acredita que as pessoas devem ser vassalos do poder, vassalos de esquemas, isso é um problema político gigantesco para ela, não para os outros, tá? Então, o que a gente conversou ali, eu vejo um camarada que chegou aqui, foi candidato a vereador, não logrou êxito, mas durante 4 anos conseguiu colocar o nome dele para ser candidato a vice-prefeito. Então, é inegável que ele tem um peso político e uma capacidade de organização. Ele que se desligou agora do PSB. Ele se desligou do PSB, né? Ele fez o desligamento dele do PSB, exatamente pelo que eu falei: ninguém é vassalo de sistema político. Não adianta você achar que você vai fazer um curral e querer que todo mundo fique dentro ali a vida toda escutando você. Isso é uma forma de fazer política ultrapassada. A política hoje você precisa agregar. Quanto mais você agrega, melhor. Você não pode fazer uma política de desagregamento. Isso ficou claro na eleição de Carla. A eleição de Carla a gente conseguiu agregar as grandes forças políticas da cidade em torno do nome de Carla. Então, não existe mais aquela política de curral. E eu acho que ela não entendeu isso e, infelizmente, fez o que fez a vida toda dela aqui na cidade. Enquanto a pessoa está do lado dela, é ótima, maravilhosa. Quando não está mais, aí começa a chamar a pessoa de mau caráter, de atribuir às pessoas aquelas características que são dela própria, né? E foi isso que aconteceu. A gente estava ali batendo um papo, porque naquele dia a gente estava falando de um grupo de empresários que querem investir, que Ricardo conhece, e Pessoa, durante a transição, uma transição que existiu mais no Facebook da prefeita do que na realidade, isso inclusive a gente mandou no relatório do Tribunal de Contas. Durante a transição, Pessoa foi um dos pouquíssimos assessores da gestão passada que nos atendeu bem, e nos atendeu muito bem, tá? Nos levou a determinados pontos da prefeitura que alguns secretários não permitiam, ele nos levou, e a gente acabou quebrando arestas que, porventura, surgiram durante a campanha. Então é natural que as pessoas se encontrem e conversem sobre política. A política não pode ser feita com política de curral. A gente não pode querer que a política seja feita a partir de uma granja de luxo, onde você está presa com a tornozeleira eletrônica numa rede social querendo comandar todo mundo. Não é assim que funciona. A política é de cidadãos livres, as pessoas são livres para tomar sua decisão. Mas a gente percebeu que naquele dia ela acabou perdendo as estribeiras. Eu até entendo que as pessoas, quando passam muito tempo reclusas, elas acabam tendo problemas. E a gente entende, né? Inclusive, a gente aconselha assim, uma forma para ver se
se essa pessoa consegue contratar alguém, que eu não acredito que tenha mais nem dinheiro, né? Ou será que tem? Porque foi muito, né? Acusam de muitos desvios, né? Então, uma pessoa especialista a cuidar ali daquela mente. Porque dizem que mente vazia é o cinema do diabo, né? Exato. O diabo ali tem medo, cara. E aí a gente é natural que a política evolua. Pelo que eu tenho conversado com o Alexandre Pessoa, ele tem pretensões políticas ainda no município, tá? Ele é um camarada bem articulado, tá? É um camarada que também consegue circular bem em vários grupos políticos. As pessoas têm que entender o seguinte: a política ela não pode ser feita, de um momento se tornando eterno. O momento é o momento. Às vezes você está ali, você defende determinada posição, mas se você não tiver capacidade suficiente para saber mudar de opinião, você vai acabar fracassando na política. Tá? Então, eu acredito que ele tenha pretensões políticas ainda, pelo que a gente conversou, e que, logicamente, a gente vai tentar trabalhar sempre para agregar. Eu não consigo fazer política separando as pessoas. Esse tipo de política separando as pessoas, Márcia Lucena deixou claro que não funciona, que foi o que ela fez nesses 4 anos que ela passou. Ela quis tornar o Conde um celeiro para o pessoal que foi envolvido na Calvário vir aqui tomar conta. Então isso não funciona, já ficou claro que não funcionou, e eu acredito que quem continuar desse jeito vai acabar se perdendo ainda mais na vida pública. Então, você tinha feito outra pergunta. Sobre agora ela está enveredando pelo lado do sem teto, sem terra. Isso aí, olha, veja só, eu vou usar um termo que é bastante usado dentro dos movimentos sociais. Eu fiz movimento estudantil no meu tempo de faculdade, eu fiz faculdade de fisioterapia de 2000 a 2004, o meu curso de fisioterapia, e participei dentro do movimento estudantil, de centro acadêmico, DCE, essas coisas todas eu participava. Eu vou usar um termo que se usa bastante dentro do movimento social. Como é que uma pessoa branca, privilegiada, de uma família da política paraibana, de uma família que tinha currais eleitorais na Paraíba, a gente tem que lembrar que Márcia Lucena ainda é da família do ex-senador Humberto Lucena, que foi senador pela Paraíba, que infelizmente se envolveu naquele caso lá da gráfica do Senado, né? Faleceu, a filha dele, a deputada... Seria isso já, hereditariedade já. Então, uma pessoa branca, privilegiada, de uma família de políticos tradicionais no Estado, de repente, o que é que eu enxergo? E aí eu vou falar dentro da cidade do Conde. A cidade do Conde sempre teve uma força muito grande, e isso é inegável, dentro do movimento social da agricultura. O pessoal de sem terra sempre foi muito forte. Tá? A gente conseguiu vencer uma eleição aqui no Conde tendo apoio do pessoal de assentamento. Meu pai, quando foi prefeito, isso o pessoal de Dona Antônia sabe, tá? Meu pai apoiava bastante essas pessoas, porque eram pessoas que a gente via que estavam na cidade para trabalhar, tá? Estavam na cidade para produzir, para fazer a cidade crescer e ao mesmo tempo se sustentar. Mas esse pessoal sempre teve sempre foram órfãos de líderes políticos. A gente teve já, isso o PT comandava muito bem aqui dentro da cidade, a gente já teve o Ronaldo lá de Guruji, que foi uma liderança dentro do PT, tá? E que Ronaldo Monteiro? Ronaldo Monteiro foi uma das grandes lideranças dentro do PT aqui na cidade. A gente teve Lenita. A gente teve Lenita, que foi candidata a prefeita da cidade. A gente teve a filha dela, Lucilene, lá do Guruji, também foi política na cidade, foi vereadora. Então, esse grupo, nos últimos anos da política do Conde, ficou órfão. O que foi que o pessoal do PSB fez? Se aproveitou dessas pessoas e tenta manter essas pessoas dentro de um curral.
Eles tentam manter. Essa história é nada mais nada menos que o oportunismo político. Ele sabe que os comerciantes de Jacumã não vão se atrelar a ela pelo que sofreram. Ela sabe que o pessoal da construção civil não vai se atrelar a ela pelo que sofreram. O pessoal do ramo imobiliário não vai. O pessoal da agricultura, da agricultura de exportação, que a gente sabe que tem Mata de Chica, ali no Paripe, não vai se atrelar a ela. E o que ela tem? Ela tem que focar em alguém que dê asa a ela. E aí ela fica se aproveitando de uma situação e eu tô vendo a hora de ela pegar e começar a se pintar para dizer que sabe? Porque isso é a questão do oportunismo político. Isso é o oportunismo político. Eu não enxergo como sendo outra coisa. É querer fazer um curral com o que ainda sobra. E aí acaba fazendo, como fez com pessoa, fazendo ataques desproporcionais e desnecessários, caso essas pessoas não se submetam ao que ela quer ou pensa. Pois é, eu gostaria de lembrar que hoje eu vi uma matéria em um dos blogs da cidade, do estado, né, que o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, tentou se filiar ao PT e imediatamente foi negado. Foi negado pelo... Ele foi expulso do PT. Não, ele foi negado por aquele ex-secretário de Agricultura e Pesca, aquele que vinha aqui mentir ali na colônia de pescador, como é o nome? Anísio Maia. Anísio Maia disse que não quer ver Ricardo Coutinho no PT, mas de jeito nenhum. Então assim, sabe, irmão? Eu acho que... Bira, essas pessoas que fazem política, querendo formar grupos que ninguém pode pensar, isso aí não cabe na política mais. Sabe, com um falso discurso que é democracia. Não é democracia. É porque a gente vê pelos que mais necessitam. Não, ele não veio, não. Eles querem um oportunismo político e se submete a isso quem não tem a capacidade de entender que esse tipo de política é uma política atrasada, é uma política que o povo já disse não por diversas vezes nas urnas e ainda insistem porque é a única coisa que podem se apegar. Se a ex-prefeita não se apegar a essas pessoas humildes, ela vai se apegar a quem? Ao público dela de Facebook? Não tem. Então, eu vejo essa de... porque ela está participando de Sem Terra, ela está participando... Os Sem Terra são pessoas que extremamente... Você pega os assentamentos daqui, são pessoas extremamente honestas. Tá? Verdade. E são pessoas extremamente necessitadas em alguns serviços. Então, ela se aproveita, ela passou 4 anos. Nesses 4 anos, o que foi que ela fez no assentamento de Dona Antônia? Aí você fala, construiu um colégio. Esse colégio, essa creche que foi construída lá em Dona Antônia, já vem do tempo de Tatiana. E é gestão, não é a pessoa. O que foi feito em Frei Anastácio, o que foi feito no Rick Charlie, né? O que foi feito no próprio Ipiranga, Guaxinduba, Guruji, que hoje são comunidades quilombolas, mas que um dia já foram assentamentos. Então, o que foi feito? Aí hoje... acontece isso pelo que eu falei. Essas pessoas que eu acho que o pessoal antigo do PT, e aí eu falo Ronaldo, que apesar das brigas que eu sei que existem nas redes sociais, mas é um cara extremamente inteligente e bem articulado. A Lucilene, que já foi. A Ana Quilombola. E que não muda a essência. Essas pessoas elas não mudam. Elas não mudam por conveniência. Essas pessoas não podem deixar, não mudam. Essas pessoas, a Rosilda lá de Dona Antônia, essas pessoas não podem aceitar se submeter a uma branca dominadora que está se utilizando de um oportunismo político. Cuidado para não chamarem você de racismo. Porque... Não, mas eu estou usando o termo que é usado. Vamos falar de 4 meses de gestão? Não, só deixar a última deixa assim. Até porque, Tony, no assentamento de Rick Charles, por exemplo, eu presenciei, fui lá, reivindiquei, gravei, diversas vezes, uma obra de uma escola que a ex-prefeita Tatiana deixou. Isso. E simplesmente não tomaram conhecimento, preferiram derrubar uma outra escola aqui em pleno funcionamento para se gastar milhares de reais lá, deixando o alunado do Rick Charles com aquele mesmo problema de trânsito, que é andar quase 2 quilômetros para ir para a escola na beira da estrada. Entendeu? Isso. Tendo uma escola dentro da própria comunidade, e eu não entendo até hoje, inclusive eu vou colocar no orçamento democrático. São por coisas assim, Bira, que a ex-prefeita foi rejeitada por 65% da população. Pois é. São por coisas assim. Ninguém engana a todos por muito tempo, né?
né? Vamos lá. E ela, Ninguém sua cota de enganação gastou muito. gastou muito. Inclusive, muito rápido. Tony, eu Só basta olhar pra canela queria dele. falar aqui um pouquinho Sim. aqui sobre os 4 meses de gestão, mas eu queria, antes disso, né, que você falasse um pouco sobre o que vem ocorrendo aí nas redes sociais. Hoje mesmo eu vi que a Luísa Regis postou, né, e aí eu lamento tudo isso, né, porque ele esteve com nós desde o início, Exato. mas assim, a política também, ela requer ponderamento, né, e eu acho que, não sei o que é que está acontecendo, mas assim, eu particularmente não gostei de ler aquilo que eu li hoje. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Renato, é o seguinte, a gente quando Carla lançou o nome dela, candidata a prefeita, a gente tinha 3 grandes grupos de ex-prefeitos da cidade e que precisava ter um nome. E Carla colocou o nome dela. Então, a candidatura de Carla, ela não foi a candidatura dos três grupos ex-prefeitos. Eu não enxergo assim. Eu enxergo que Carla colocou o nome dela, até porque quando Carla botou o nome dela, tinha o nome de Júnior Rodrigues para ser candidato, tinha o nome do próprio Macarrão já surgindo, tinha o nome de Carla, tinha o nome do próprio Aloysio Regis, que ainda algumas pessoas ainda tentavam levantar na época, mas Carla soube se posicionar e soube conquistar o apoio desses 3 grandes grupos. Eu lembro até que quando a gente se reuniu, eu, Tatiana, Aloysio, com o hoje vereador Eduardo Cassol, lá na casa de Tatiana, teve um rapaz que é metido a ser influente dentro da política do Conde, que ficou zombando nas redes sociais. As 3 torres da cidade vão decidir. Né? Ele ficou, 3 pilares. Foi feito um conclave e escolher, só que a candidata a ser escolher não ganha, não. Ele dizia isso e tudo que era local em rede social. Mas a gente sabia que era importante aquela união, porque aquela união ia trazer a cidade do Conde de volta para o povo do Conde. Tá? Então, só que ao mesmo tempo que a gente sabia que era importante, a gente sabia que também poderia ter uma guerra de egos, que isso é natural na política. Na política as pessoas sempre querem ser mais valorizadas do que estão sendo, isso é bem natural de ocorrer. Quando acabou, acabou ganhando a eleição, mostrando que a gente não estava morto, como muita gente acreditava, porque na eleição de deputado, Tatiana conseguiu dar 300 votos ao candidato dela, Luísio 300 ao dele, o candidato da gente teve 350 sem votos. Dinheiro, sem... Aí começaram a zombar de todo mundo, tá todo mundo morto, e aí a gente vem na eleição municipal e mostra que quem tem força no município, na hora certa, demonstra essa força. E só que a gente sabia que depois o trato com isso ia ser um trato bastante delicado, como de fato está sendo, tá? Eu tenho muito respeito por Aloysio, a gente já foi adversário, já foi aliado, já foi adversário de novo, já foi aliado de novo. Hoje eu enxergo Aloysio como uma pessoa importante dentro da política do Conde, mas não numa importância meramente política. Uma pessoa que já teve uma história e essa história precisa ser respeitada. Né? Essa história precisa ser respeitada. Só que a coisa está começando a fugir do proporcional. Tá? Eu acredito que se dentro desse grupo de Carla que eu faço parte, se a gente não conseguir rapidamente trazer as coisas de volta ao eixo, eu acredito que isso vai ser um desgaste tanto para Aloysio, quanto para Carla, quanto para o próprio povo da cidade, tá? Que foi um povo que confiou em todo mundo, então a gente não pode deixar essa confiança se perder. Então eu lamento pelo que aconteceu, mas eu vejo ao mesmo tempo da seguinte forma: ninguém está querendo dar bandeira branca. Está todo mundo, uma hora Aloysio ataca, uma hora ele recebe ataque, outra hora ele ataca de novo, outra hora... Ninguém está dizendo, poxa, vamos parar, vamos dar um baixa nisso aqui. Falou, é hora de parar. Deixa passar, vamos deixar a poeira baixar. E eu sinto que hoje falta, e aí eu faço uma meia-culpa, porque também é culpa minha, eu já tentei algumas vezes, mas quando a gente lidar com pessoas com uma personalidade muito forte e as coisas ficam difíceis,
Mas eu faço a minha culpa nisso. Eu acho que precisa ter alguém que, tanto junto a Aloysio quanto junto à nossa parte política, que eu não falo de gestão, tá? Não é a questão da gestão Carla Pimentel, mas a parte política de Carla Pimentel, precisa ter alguém que consiga levantar uma bandeira branca para que isso acabe, porque isso não é bom, não é para Carla, não é que não é bom para Aloysio, não é bom para Carla, não é bom, isso não é bom para o povo da cidade, porque o povo da cidade, agora em novembro, ou seja, há menos de 6 meses, o povo confiou que tudo aquilo que a gente estava levando ia ser de fato colocado em prática. Então, a gente precisa retribuir essa confiança que o povo nos deu. Isso eu falo da parte política, eu não falo da parte administrativa, tá? A parte administrativa eu acho que a gente vai começar a falar agora, não é isso, Renato? Na verdade, eu costumo dizer que a história de Aloysio é quase que única no país inteiro. Sim. Mas eu já disse a ele pessoalmente, Aloysio, ninguém consegue destruir sua história. Ninguém, a não ser você mesmo. Exato. Entendeu? Então reflita e veja o que estão fazendo com você, porque antes de tudo, estão fazendo com você, se aproveitando de sua ira, pela sua revolta, sabe? Porque você é um cara muito assim... Tem uma personalidade forte. Tem uma personalidade muito forte, sabe? Mas tem que ver que os tempos são outros. Sim. Né? A gente está na época do segundo milênio. Exato. A gente está numa fase de modernidade, as coisas surgem a velocidade 1000. E a gente tendo que se adaptar a tudo. Sabe? A gente que conhece a Aloysio sabe que, sim, na maioria das vezes, os textos que a Aloysio coloca é nitamente outra pessoa. Sim, entendeu? sim. A conversa tá boa, hein? A gente já vai passando aí de 1 hora de programa. Pra compensar. Mas foi o que eu falei, Bira. Eu acho que já está na hora de ter alguém que consiga apaziguar as coisas. É aquela coisa, uma tapa dada na cara, ninguém tira. Então o que já foi dado, já foi, vamos andar para frente. Sabe? Não existe mais a possibilidade de Aloysio compor esse grupo político, então tá bom, encerra, mas vamos parar de confrontar, porque se você não dá palanque para as pessoas confrontarem, o confronto não existe. Não quer dois de briga, né? Entendeu? Eu penso assim, eu penso que a gente precisa trabalhar isso. A Aloysio tem uma personalidade muito forte e o jeito de Aloysio fazer política é um jeito que muitas vezes agride pessoalmente as pessoas, tá? Mas isso você não vai mudar isso, é o estilo dele. Tá? O estilo dele é esse, às vezes ele agride pessoalmente o cidadão. Mas é preciso que alguém diga, poxa, vamos dar um basta nisso. Aloysio, segue tua vida aí, Carla, vamos seguir aqui a gestão e separar. Tá? Eu acho que a vitória de Carla na eleição passada mostrou a força dos gestores, mostrou, mas também mostrou muito a necessidade de ter um grupo da cidade que não permita acontecer o que aconteceu há 4 anos atrás, de um grupo de pessoas totalmente externas à cidade chegar e ficar dando as ordens na cidade. Tony, é justamente sobre isso, né? Eu quero falar sobre os 4 meses, queria que você desse uma falada sobre os 4 meses, né, da gestão e fazer uma análise, né? Porque a gente tem muita coisa para ser feita na cidade. Eu falei, inclusive, no programa anterior, no programa passado, que o Conde parecia uma ilha. E eu não estou falando de 2020 e 2021, que a gente teve a pandemia. Isso. Mas eu estou falando de 2017, 2018 e 2019. Não existia Covid. Nesses 3 anos aí não existia Covid. E aí eu falo da construção civil, que enquanto o restante do país estava retomando a atividade da construção civil, o Conde estava na contramão. Aqui se fazia cada vez mais menos alvarás, se construía cada vez mais, né? Cada vez menos casas, desculpa, e o desemprego tomando conta da cidade. Né? Então, eu tenho visto uma movimentação, eu tenho visto as pessoas, né, felizes, né, com o início. Eu queria que você comentasse aí sobre esses 4 meses de gestão. Isso eu falo na questão social, na questão da construção civil, na geração de emprego. Se eu puder dar uma comentada sobre isso, porque isso é importante, a questão da economia para a nossa cidade. Exato. O Conde, nos últimos 4 anos,
ele teve uma queda econômica gritante, né? O setor da construção civil parou, e como você falou, não parou por causa da pandemia, parou antes. Essa grita do setor da construção, do setor imobiliário, é uma grita, e do setor comercial. A gente via aí a quantidade de pousadas que fecharam as portas antes mesmo da pandemia, né? O pessoal que investiu, principalmente em Jacumã, tá? Principalmente em Jacumã, que é o local que as pessoas vêm investir por causa do potencial turístico que essa região tem, a gente viu que foi gritante a quebradeira, e isso reflete diretamente nas pessoas. Isso reflete no desemprego, tá? Isso reflete na falta de capacidade dos indivíduos movimentarem a economia da cidade. Então, a gente assistiu, infelizmente, um filme que, na mente dos que estavam fazendo esse filme, era uma coisa maravilhosa, mas que dentro da cidade não era isso que a gente via. A gente viu um filme de terror dentro da cidade. Então, esses 4 meses de gestão de Carla, eu, apesar de estar lá como presidente do CONDEPREV, de ser um órgão da administração indireta, mas eu opino muito dentro da equipe. Eu sou bastante participativo dentro da nossa equipe, e eu vejo, por exemplo, dentro do setor de construção civil, do setor imobiliário, do setor de comércio, o Márcio Simões, que é o nosso secretário de planejamento, ele conseguiu dar uma celeridade aos processos dentro da Secretaria de Planejamento, que foram 4 anos em 4 meses. Ele conseguiu ser célere. Eu vou fazer um relato aqui, que quando a gente entrou na gestão, um cidadão veio me falar que uma determinada vez um empresário alugou um local para abrir um restaurante aqui em Jacumã. Ele alugou o local, era ele um sócio, ele deu entrada nos documentos da prefeitura, tudo. No final das contas, o alvará dele foi negado porque ele não anexou o comprovante de residência dele. Ou seja, a cidade perdeu de ter um comércio, de gerar emprego, de movimentar a economia, porque o cidadão simplesmente não levou o comprovante de residência dele. Ele era um dos sócios, outro sócio, estava tudo lá. E negaram. Então, por coisas assim, a cidade foi capengando economicamente. E hoje a gente vê o contrário, a gente vê a cidade andando, mesmo com a pandemia, a cidade voltando a ter movimentação econômica, empresas voltando para dentro da cidade, coisa que a gente passou 4 anos sem ver. Às vezes eu fico imaginando que o que eles queriam lá atrás era deixar a cidade sob o domínio do poder público, para ficar o tempo todo pedindo a brigada da pessoa que estava no poder, agradecendo. Tá? Tanto que hoje você vê a ex-prefeita, quando ela vai falar qualquer coisa, isso é conquista da nossa gestão. Não, isso é conquista do povo do Conde, não é da sua gestão, não. O que aconteceu durante os 4 anos é conquista do povo do Conde, não é conquista de uma pessoa. A gente não pode personificar as conquistas de uma sociedade, porque quando a gente faz isso, a gente está atrelando a uma pessoa que quer manter a dominação sobre as outras. Afinal, ela paga para isso, né? Embora que a gente sabe que tinha outros subterfúgios, outras intenções. Então, nesses 4 meses, a gente viu, né, empresas chegando, né? A gente Sim. tem o exemplo da Cavalo Marinho. A gente teve também a questão do vídeo, né, da Embratur, né? Inclusive foi fruto da viagem que a prefeita Carla havia feito a Brasília. Sim. E eles vieram filmar, por sinal muito bonito o vídeo. A questão do turismo, eu costumo criticar o turismo, porque o que foi feito na gestão passada com o turismo foi o seguinte: pegaram a Secretaria de Turismo e transformaram em moeda de troca de política. O cidadão que terminou o mandato como secretário de turismo, ele era suplente de vereador, assumiu o mandato, e para um aliado voltar para o mandato, foi dada a secretaria a ele. Então, não se faz isso com o turismo. Hoje, a nossa secretária de turismo, Marília, é uma pessoa que é de dentro do turismo da cidade, que conhece a realidade. Dentro do trade da cidade. A gente tem uma secretária de ação social, a Sheila, que é de dentro da cidade, que conhece os problemas da cidade. Sabe? A gente tem o nosso secretariado fazendo as coisas acontecerem. Agora, uma coisa que é bem interessante é que a gente faz a coisa acontecer e a gente não faz a propaganda. O que era feito antigamente era a propaganda e as coisas não aconteciam. Exatamente. Entendeu? O que eu tenho dito e reparo e tenho falado em todos os cantos, no planejamento, por exemplo, o grande destaque do planejamento, além do trabalho que o Márcio Simões vem desenvolvendo, basta você chegar lá na entrada.
Antes tinha uma placa, ela não entra sem permissão. Exato. Hoje, Na sejam transição- todos bem-vindos. na transição, Geralmente, o Márcio Simões está com a equipe de empresário conversando e tem 3 ou 4 sentados na fila de espera. Por quê? Porque as pessoas voltaram a acreditar no Conde. É. E eu fico muito feliz, principalmente porque a gente sabe quem é Márcio Simões, é um guerreiro, sabe? Tem conhecimento de causa e de área, e como a Sheila, como você próprio, como outros e outros que estão na gestão de Carla Pimentel. Aí você pega, por exemplo, a Secretaria de Finanças, que é uma secretaria que não aparece. Mas o secretário, né, o Geraldo, seu Geraldo, ele foi já secretário de Finanças do município. Ele passou na gestão de Aloysio 8 anos aqui com o Aloysio. Ele já tem um conhecimento você não vê a propaganda de uma Secretaria de Finanças, mas a Secretaria de Finanças hoje, ela faz, por exemplo, eu vou dizer o Condeprev, ela faz o repasse do Condeprev antes da data limite. Antes da data limite, isso não é comum acontecer na gestão, mas antes da data limite eles fazem um repasse lá para o Condeprev. Então você mostra isso, as pessoas veem que o funcionamento da máquina burocrática está funcionando. Claro que é natural que em 4 meses aconteça uma falha num ponto, uma falha no outro, mas a gente conseguiu trazer de volta para a cidade aquele ar das pessoas de saber, poxa, agora está lá na prefeitura pessoas que a gente sabe quem é, a gente tem acesso. Né? Na gestão anterior, o que tinha eram umas pessoas que vinham lá de João Pessoa, que tinham um ar de superioridade que ninguém encostava, inclusive dentro da própria gestão eram chamados de deuses dentro da gestão, porque ninguém chegava junto deles, e que viajavam de várias formas, marionete, inclusive. Viajavam e criaram objetos escusos dentro da cidade, como por exemplo, aquela praça na cidade. Que coisa que fizeram naquela praça. A praça matou uma PB, a PB08 vem, quando chega ali na frente do posto, ela fecha, acabou. A funila, né? A funila, você mata um. Despertou um complexo de vira-lata. Você anda dentro da praça. Uma praça um miniatura. Que, se vier um carro, você não passa. Uns postinhos pequenininhos, que coisa horrível. Mas fazia uma propaganda que é a mobilidade. Que mobilidade não, que é da mas pessoa aquele andar? vista de um drone, você acha que é um entendeu? negócio, Aí, sabe? Quando você chega, vai andar de pé ali, você pensa. Tony, eu procuro 5 milhões ali. Não tem. Não tem, cara. Não tem, é um absurdo. Ali não tem 1 milhão. Pode até ter, se você pegou e colocou lá a melhor estrutura, mas que a gente sabe que não foi. Não foi. É uma coisa que foi projetada para não ter rua. Ali foi projetado para não ter rua. Só que o que se comenta dentro da cidade, aí eu não tenho certeza se é ou não, vou reproduzir o que se comenta, é que, como o gabinete da prefeita era ali, que hoje não é mais, né? Então era ali quase de frente à igreja, quando disseram a ela que ela ia ter que descer andando da igreja até o gabinete, que não ia para a rua, ela disse, não, então abre uma rua. Pelo menos essa é a história que se comenta dentro da cidade. Se é verdade ou não sei. Mas era assim. Não ia ter rua, não, a praça. Aí fizeram aquele negocinho pequenininho, com uns toquinhos que os carros batem, quebram, os toquinhos já estão todos quebrados. Uhum. Se você pegar uma foto anterior daquela praça, você vê que tinha árvore na praça o tempo todo. Hoje não tem uma árvore, é um negócio cinza. Ali, né? Você olha de cima e é cinza. Sabe? Você não tem... Enfim, esculhambaram o centro da nossa cidade. Aí, a gente reformulou o centro. Reformulou o quê? Pegou o mercado, que a escada do mercado era para frente, botaram para o lado. E aí fizeram uma limpeza lá dentro, que caiaram, tiraram o pessoal que tinha seus bancos, mas não, reformulamos o mercado, poxa. Aí vamos entrevistar uma pessoa para dizer que nunca fez, aí bota uma pessoa ali. Ou seja, era um sistema de propaganda. Mas quando você chega na realidade, você encontra isso dentro da cidade. Doutor, me diga uma coisa, eu gosto tudo. Tivemos aqui uma queda de internet, mas o sistema já está se restabelecendo aqui. Avisar a todos que o nosso próximo entrevistado será Márcio Simões, secretário de Planejamento. Então, na próxima sexta-feira, Márcio Simões está aqui na bancada do Fala Conde e a gente vai tratar aí sobre construção civil, lei do zoneamento, outorga onerosa.
Então, Tony, eu falava aqui a respeito Sim. dos 4 meses de gestão. Sim. E uma coisa muito importante é a questão da humanização. Você falava aí que as pessoas elas se apresentam, elas se prontificam. Inclusive aqui no grupo Caldeirão Político, né? Quase todos os secretários estão nele. E quando uma pessoa faz uma reclamação, de pronto já tem aquela pessoa ali, já responde, já manda procurar lá na secretaria. Esse tipo de ação antes não existia. Sim. Antes não existia. Sequer as pessoas, a gente sabia ali decorado 2 ou 3 secretários. E só. Né? A gente sabia mais pelos pacotes de maldades que faziam. E aí eu posso citar aqui Flávio Tavares e a secretária de saúde, porque a saúde durante o período em que Márcia Luciana esteve à frente da prefeitura foi um caos, né? Sequer um surto de malária, né? Coisa que fazia décadas que não tinha no nosso município, né? A malária chegou aqui e temos que dizer que não souberam enfrentar o problema. E a princípio, as pessoas talvez não lembram, a princípio ela foi bastante negada, né? A princípio foi negada, em alguns casos tentaram esconder, né? E você já pensou se durante a pandemia a gente fizesse a parte de negação da pandemia, do Covid, negasse, escondesse casos, o que era que hoje esse pessoal que não está no poder ia estar falando? É um pessoal que está fazendo crítica porque a prefeitura não tem supostamente não teria um plano de vacina, quando o plano de vacina vem direto do governo federal. Então, é um pessoal que não conhece. Outro dia eu estava vendo um vereador que queria saber os nomes das pessoas que eram vacinadas. Rapaz, a lei de sigilo de dados impede isso. É a mesma coisa você chegar no banco e dizer, eu queria a lista aqui de quem tem mais de R$1.000 na conta, não vai abrir isso. Né? Isso não é impossível. Então, as pessoas cobram sem ter, mas quando era lá atrás, era tudo diferente do que é hoje. Né? E aí a gente vê até onde anda a hipocrisia de determinadas pessoas que inventam de participar da vida pública aqui no Conde. Tony, a gente já vai com 1h22, né? A gente, infelizmente, tem que encerrar o programa, né? Mas eu queria que você fizesse suas considerações finais aí, que você fizessem mais uma análise aí sobre tudo que está se vivendo no Conde e suas considerações finais, e falar para o pessoal que está nos assistindo que eu já falei e vou repetir, Márcio Simões estará aqui na próxima sexta-feira e espero que todos, assim como nessa live, assistam bastante, né? Porque hoje a gente bateu aí o recorde de público. Que bom. Primeiro agradecer, né, Renato? Agradecer a você, agradecer a Bira aí, dizer que eu estou muito honrado em participar aí conseguir abrir essa sequência de entrevistas que o programa de vocês ainda vai ter pela frente. E em relação ao que vem acontecendo hoje na cidade, o que a gente precisa pedir ao povo, por enquanto ainda, é que acreditem, porque nós trouxemos para dentro da gestão do município as pessoas do município. Eu acabei esquecendo de citar uma pessoa também que está super sobrecarregada com muita coisa, mas que são ossos do ofício, que é o nosso colega e nosso amigo Tiago de Capinhaçu, secretário de Infraestrutura, o Malba de Jacumã, que é o diretor aqui do núcleo. São pessoas que trabalham muito, que ajudam essa gestão de Carla Pimentel a dar os primeiros passos. Né? Eu acredito muito que nós vamos fazer de fato uma nova história na cidade. Tá? Temos pessoas muito comprometidas, pessoas que conhecem a cidade, que sabem da cidade. Só um ponto, sabe, Tony? Eu vejo hoje algumas pessoas, principalmente aquelas que ficaram, que trabalhavam na gestão anterior, cobrarem ações de 4 meses que a gestão Carla está aí, que eles não cobraram por 4 anos. Pois é. Mas isso é natural, né? São as famosas viúvas do poder, né? Os órfãos da boquinha, como costumavam falar.
o cidadão que foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro por ter supostamente recebido uma caminhonete de luxo de um esquema de corrupção. Ele costumava xingar as pessoas de órfãos da boquinha na rede social, e hoje serve bastante para essas pessoas, né, que criticam absolutamente tudo. Mas eu vejo que a gente tem uma perspectiva muito boa, até porque, como eu estava falando, são pessoas que conhecem a cidade. Não são aventureiros que chegaram aqui na cidade para humilhar o nosso povo. São pessoas que, de fato, conhecem a cidade. Em cada setor, eles conhecem cada setor de fato. E eu acredito que a gente vai, ainda tem muitos frutos para colher. Quantas pessoas, eu vejo, Renato, por exemplo, as pessoas criticando porque a ex-prefeita deixou obras e não estão dando continuidade às obras. Na verdade, a realidade não é essa. A realidade é o seguinte, e as pessoas precisam entender isso. Tá? Precisam entender isso. Você já pensou, Renato, se você tem um terreno, tá? Você é dono de um terreno, aí você vai ali, você contrata uma pessoa para tomar conta do seu terreno. E aí essa pessoa começa a fazer esquema dentro do seu terreno. Chama uma pessoa para construir dentro do seu terreno porque vai receber um esquema. Chama outra pessoa. Aí, de repente, você que é o dono faz, peraí, eu vou tirar essa pessoa que ela fez muito esquema ali dentro. A nova pessoa que vai cuidar do terreno, ela não vai chegar e dar continuidade ao que passou sem antes ter a certeza que tudo era sério. A gente tem que entender... A lisura da coisa, né? A gente tem que entender que Márcia Lucena está sendo acusada pelo GAECO, pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, enfim, toda aquela turma que investiga, que faz a investigação da Operação Calvário, ela está sendo acusada de ter implantado na cidade do Conde um modo de governança corrupta. Então a gente não vai simplesmente pegar uma empresa que, foi porque eu contratei, a empresa começou a fazer a obra, tem que continuar. Não, a gente tem que saber como foi feito esse contrato. Como é que foi feito o contrato? Não é, logicamente, duvidando da empresa, mas duvidando das pessoas que estão envolvidas nesse esquema de corrupção que o GAECO desvendou. Então a gente não pode simplesmente chegar e meter, vamos continuar, porque ela disse que deixou. Poxa, se ela deixou é porque ela foi responsável de ter começado obras durante um ano de pandemia, simplesmente porque era um ano de eleição, para enganar as pessoas, dizendo, não, está aqui. Ela fez a inauguração da praça, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, acabou e a praça não foi inaugurada. Então isso, o pessoal precisa enxergar isso como uma irresponsabilidade administrativa, tá? Isso é de irresponsabilidade sem tamanho, e saber que ninguém vai meter a mão, ninguém vai chegar lá e vamos dar continuidade sem saber como as coisas foram feitas. A gente precisa saber, não é porque, eu deixei a obra e deixei o dinheiro. Se deixou a obra e deixou o dinheiro, mas como foi feito isso? Como era alimentada essa história dessa construção aqui? E aí a gente acaba se deparando com, por exemplo, a UBS do Guruji, que foi feito nas coxas, que ela vive fazendo propaganda que tem um dinheiro na conta e que não faz. A UBS do Guruji, a própria construtora que ganhou a licitação disse que o projeto foi feito totalmente de forma errada, que não tem condições de executar aquele projeto. Tem um dinheiro na conta, foi contratada a empresa, sim, mas o projeto é inexequível, não tem como executar aquilo. Talvez por isso que ela pediu logo um aditivo antes de começar. Antes de começar já tinha aditivo. A UBS de Mituaçu, a mesma coisa, fizeram inauguração de mentira na UBS de Mituaçu. Está lá, o construtor chegou, não, a gente não tem condições, foi feito isso aí, quiseram inaugurar, sim, está pronta. Entendeu? O calçamento dali do Neves, uma rua de 12 metros, fizeram um bequinho de 6 metros descendo, todo com erro estrutural. E isso eu estou falando dos erros de projeto. Mas a gente precisa entender que na parte contábil, a gente não pode simplesmente pegar uma gestão que a gestora é acusada de fazer parte de um esquema de corrupção. A gente não pode pegar os contratos que ela fez e simplesmente assinar embaixo, porque depois quem vai responder é essa gestão. Não pode ser assim. É preciso ter responsabilidade. E isso demanda tempo. A gente precisa analisar contrato, a gente precisa analisar as licitações, como foi feito, para ter a certeza que a gente está pagando uma coisa séria. Porque, de cara, não dá para acreditar que a gestão passada era séria. E isso não sou eu que estou dizendo, é o GAECO que dizia que foi implantado um sistema de corrupção dentro da cidade do Conde. O GAECO é claro lá que o sistema de corrupção que era no município, que era aplicado no Estado, Márcia Lucena foi a escolhida para jogar isso dentro da cidade do Conde. Então, se as pessoas não enxergarem isso, tá? Não tem como a gente estar cobrando uma coisa se a gente não fizer essa leitura antes. Eu mesmo não ia assinar nada que tivesse sido feito na gestão de Márcia. Com certeza eu não ia assinar sem antes ter
plena convicção de que aquilo estaria certo. Tá? Mas, enfim, eu sei que o tempo está estourando, eu só queria, para finalizar, agradecer a Bira, agradecer a você, Renato, pelo convite e dizer que eu vou estar sempre à disposição. Eu sei que hoje as redes sociais, principalmente, e nessa pandemia ainda mais, elas permitem esse sistema de lives que a gente pode conversar, e isso atinge um grande público, né? Mas são lives como essa que vocês fazem, programas como esse, vocês são programas sérios que mostram de fato a realidade sem querer mentir, sem querer enganar ninguém. Essa semana a gente sabe que teve uma live de uma dupla aí que está sendo acusada de corrupção e que o pessoal na cidade estava chamando que era a live dos Safadões. Não é possível. Sabe? Não é possível que seja a live dos Safadões. O pessoal comentando. Aqui não. Mas talvez essa coisa da live dos Safadões foi até gerado por ele mesmo, porque aí traz a loucura das pessoas pensando, o Wesley Safadão tá aí lá, então vai ver, outro tipo de safadeza, entendeu? Os Safadões, a live dos Safadões que teve essa semana, mas a da gente é que vocês fazem, de fato, é uma coisa que a gente vê que a busca trazer a informação de fato e não a informação de enganação. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Inclusive, Tony, muito obrigado aí, né, pela entrevista, pela paciência que a gente teve, novamente um probleminha técnico, mas a gente já, para a próxima aí, com certeza vai estar tudo sanado. E, Bira, seu boa noite. Pois é, gente, tudo que é bom dura pouco, né? Eu gostaria de agradecer a Tony pela presença aqui, a Netinho, né? Por ter contribuído muito com o nosso praticamente nosso primeiro programa, né, Renato? Bira, antes que eu esqueça, só queria dizer ao pessoal que está nos assistindo que já para a próxima sexta-feira a gente vai estar liberando a participação do WhatsApp da ligação ao vivo. Né? Isso era uma pretensão da gente fazer hoje. Eu até andei divulgando aqui, mas aí o pessoal não ligou e a gente também está funcionando aqui com equipamento de forma provisória, né? Aí para dizer ao pessoal que na próxima live as pessoas podem também ligar, podem mandar mensagem e essa mensagem ela vai entrar ao vivo, que foi uma das propostas nossa, Bira, fazer um programa que tivesse um diferencial. A gente não queria fazer algo que já tinha aí, não. A gente queria que o pessoal participasse. Renato? Então, aqui eu estou transmitindo pelo Instagram também. Em breve, gente, a gente também vai tentar fazer uma conexão. Olha, nosso amigo Tom, nosso amigo Netinho está ali, entendeu? Fazer uma transmissão multi-redes sociais, entendeu? Que aí a gente atinge o grande público da cidade. Tem muitas pessoas que dizem que o público do povo mesmo, que é o povão mesmo que a gente quer. Isso, a gente quer atingir o povão mesmo. Não acessa Instagram, não acessa YouTube, acessa mais o Facebook, né? Então a gente tem assim como primordial o Facebook, porque todo mundo tem um smartphonezinho para estar ali ligado, né? Mas muita gente não tem Instagram, essa coisa toda. Mas aí, eu gostaria muito de agradecer a Tony, por ter me dado essa honra, essas explicações aqui. Conversar com o Tony é como se você voltasse à história do Conde, até mesmo aquela história que você não viveu. Eu mesmo tenho uma curiosidade muito grande, quando o camarada diz, olha uma foto do Conde antigo, cara, eu fico louco para ver como era, porque O Tony já se despediu, mas era uma dúvida que eu tenho. Aqueles eucaliptos, foi Dr. Temístocles? Foi, na gestão do Dr. Temístocles que foi plantado ali. Aqueles eucaliptos foram plantados em 1993. Por sinal, virou marca, né? O meu pai, né, o Dr. Temístocles, ele viajou uma certa vez, antes de ser prefeito, ele era médico, ele viajava para congresso, ele foi para Salvador, e quem conhece Salvador sabe que quando você sai do aeroporto, tem uns eucaliptos que cruzam a estrada. Uns eucaliptos não, uns bambus que cruzam a estrada, fecha em cima, e meu pai achou aquilo lindo e maravilhoso, e ele vislumbrou fazer aquilo. A ideia dele não era fazer a entrada do Conde, a ideia dele era fazer de Conde e Jacumã. Só que aí ia chegar em pontos que ia ter propriedade, ele fez, então, já que tem tanta dificuldade, eu vou fazer pelo menos na descida. E fez aquilo que se tornou, ao longo do tempo, um cartão postal da cidade. Exatamente, né? Um cartão postal. Porque essa semana, no episódio da Grande Lua, eu vinha descendo com meu pirralho, a ladeira, e meu pirralho exigiu que eu parasse para fazer um vídeo ali. No cenário da Lua e os eucaliptos. Foi plantado em 93, aqueles eucaliptos, e tem uma curiosidade, na época que plantou,
meu pai teve que colocar, o prefeito, né, teve que colocar um vigia dos eucaliptos já, porque o pessoal que fazia oposição na cidade passava de noite e derrubava os eucaliptos. Aí até o eucalipto pegar, sabe, passou um tempo, mas aí eles pegaram e se tornaram aquela imagem. Quem planta eucalipto fica preocupado com a formiga, aqui era com os adversários. Infelizmente, durante 2 ou 3 anos aí, deixaram de vislumbrar o cartão postal que era os eucaliptos e passaram a focar uma placa do DR com um pedaço de ferro ali que chamavam de árvore. O cartão postal, o pessoal, até aquilo ficou horrível dentro da cidade. Mas graças a Deus... Hoje os eucaliptos embelezam novamente a cidade. Graças a Deus, aquela cena... Inclusive teve um amigo meu que a gente olhando da prefeitura, o cenário, e ele olhou bem ali no foco. Se você não está prestando atenção no céu ali do lado daqueles catamentos que tem, sim, eles têm sempre um redemoinho de urubus ali em cima, né? Eu digo porque eles devem estar pondo uva ali daquela... Então, gente, boa noite a todos, né? Próxima sexta-feira a gente estaremos aqui, né, Renato? Quem será o nosso entrevistado, Renato? Márcio Simões. Márcio Simões, o cara do planejamento, o cara que deu novo seguimento ao planejamento do ponto, trouxe a esperança, né, da construção civil de volta, como de tudo, né? Porque tu sabe que o pescador, ele fugiu da pesca para ir para a construção civil, aí a construção civil acabou, aí ele voltou para o mar e não achou ajuda. Então, pelo menos a construção civil a gente vai ter de volta, né? Vai estar gerando emprego e renda. Então é isso aí, gente. Boa noite, próxima sexta, Márcio Simões. Gente, até aqui nos ajudou o Senhor. Um forte abraço a todos, obrigado pela companhia. Desculpe qualquer coisa aí, desculpe algumas falhas, somos humanos, mas como eu falei na outra, a vontade de acertar é muito maior do que o medo de errar. Um forte abraço a todos e uma boa noite.